Visualize a possibilidade de provocar em alguém uma busca intensa por sua presença, movido por uma força emocional que nem ele consegue compreender completamente. Não se trata de feitiçaria ou artifícios manipulativos, mas sim de algo substancialmente mais impactante. Refere-se ao impacto gerado quando você domina a arte do autocontrole, reconhece sua importância e utiliza o mutismo como estratégia. Esta é a essência do que a psicologia histórica demonstra. No momento em que você cessa de perseguir, quando permanece em silêncio, quando evidencia estar equilibrado independentemente dessa pessoa, ocorre uma transformação súbita. O outro indivíduo percebe essa mudança, experimenta sua falta como um buraco emocional, reconhece ter perdido a influência sobre você. Nesse instante, passa a refletir constantemente sobre você, incapaz de resistir a esses pensamentos. Começam as recordações dos instantes compartilhados. Surgem questionamentos sobre seu desaparecimento e, sem compreender os motivos, retorna de forma cega, subjugada, controlada e desesperada em sua busca, acreditando ter sido iniciativa própria, quando na realidade você inverteu completamente a dinâmica, de forma silenciosa. Neste conteúdo, você descobrirá como demonstrar determinação, distanciar-se no momento adequado e provocar uma saudade intensa como jamais experimentou. Compreenderá que o maior poder reside em não realizar ação alguma e permitir que a outra pessoa venha suplicar por sua atenção. Se você já vivenciou rejeição ou descaso, este material foi criado especialmente para você. Existe uma força que a grande maioria jamais consegue entender. A força do mutismo, não qualquer tipo de silêncio. Aquele que surge após a turbulência emocional. Quando você interrompe as explicações, para de suplicar, deixa de tentar convencer outros sobre sua importância. É quando você simplesmente se aquieta e permite que seus comportamentos expressem quem você é. Quando alguém o fere, o desconsidera ou o maltrata, sua reação inicial é responder. Você deseja explicar seus sentimentos, quer fazer a pessoa compreender seu erro, deseja confrontar, chorar, gritar. Porém, existe algo muito mais impactante que todas essas reações: o mutismo completo. Considere a diferença entre dois indivíduos. Um que, após ser ferido, explode em textos extensos, telefonemas lacrimosos, diálogos infinitos tentando resolver todas as questões. E outro que simplesmente se esvai, não oferece esclarecimentos, não se justifica, não presta contas de absolutamente nada. Qual destes permanecerá na mente de quem provocou o sofrimento? O silêncio desperta algo ancestral no comportamento humano. Fomos programados para aguardar reações. Quando ferimos alguém, antecipamos dramaticidade, esperamos cobranças, aguardamos uma resposta carregada de emoção. Mas quando nada acontece, quando a pessoa simplesmente desaparece sem fornecer explicações, nossa consciência entra em estado de desespero. É semelhante a arremessar uma pedra no lago sem escutar o som do impacto. Você permanece esperando, aguardando, antecipando e nada acontece. Esse vácuo é ensurdecedor. É significativamente mais impactante que qualquer berro, mais intenso que qualquer confronto, mais marcante que qualquer teatro emocional. Quando você se cala após ser machucado, obriga a outra pessoa a confrontar seu próprio comportamento sem ter você como elemento de distração. Ela não consegue mais se concentrar em como você está reagindo, pois você não está reagindo. Precisa olhar para dentro, para suas ações, para seu comportamento, e isso é profundamente desconfortável. O silêncio também revela algo assustador, que você não necessita dessa pessoa para estar equilibrado. Quando não persegue explicando, não envia mensagens questionando o que aconteceu, não permanece implorando por atenção, está comunicando sem palavras. Possui amor próprio suficiente para não aceitar isso.
Isso abala quem o machucou, porque a maioria espera ser perseguida após tratar alguém inadequadamente. Esperam que você corra atrás, que lute pelo relacionamento, que comprove seu valor. Mas quando você não faz nada disso, quando simplesmente se afasta silenciosamente, começam a questionar tudo. O silêncio faz com que a pessoa comece a preencher os espaços vazios com sua própria imaginação. Ela se questiona: onde você está? O que está fazendo? Se está bem? Se encontrou outra pessoa? Se está sofrendo ou se está feliz sem ela? E quanto mais imagina, mais você cresce em sua mente. É como quando você para de falar no meio de uma conversa importante. O silêncio fica tão pesado que a outra pessoa se sente obrigada a preenchê-lo. Ela começa a falar mais, explicar mais, tentar entender por que você se calou. O silêncio transfere o poder para você sem que precise fazer nada. Porém, cuidado, esse silêncio não pode ser um jogo, não pode ser uma estratégia falsa para manipular. Tem que ser real, deve vir de um lugar genuíno, onde você realmente compreende que merece ser tratado com respeito e que não aceitará mais migalhas de atenção ou amor. O silêncio verdadeiro nasce quando você finalmente entende seu próprio valor, quando se olha no espelho e declara: não vou mais implorar pelo que deveria ser oferecido gratuitamente. Não vou mais explicar por que mereço ser tratado bem. Quem não reconhece meu valor não merece minha energia. Quando atinge esse nível de silêncio, algo mágico acontece. Você para de ser previsível. A pessoa que o magoou não consegue mais decifrar suas reações, não consegue mais antecipar seus movimentos. E isso é profundamente perturbador para quem estava acostumado a ter você sempre disponível, sempre reagindo, sempre perseguindo. O silêncio também protege sua energia. Em vez de gastar suas forças tentando convencer alguém do seu valor, você preserva essa energia para si mesmo. Você utiliza essa força para se reconstruir, para crescer, para se tornar uma versão ainda melhor de quem você já é. E enquanto você está crescendo em silêncio, a outra pessoa está se corroendo internamente. Ela está se questionando por que você não ligou, por que não enviou mensagem, por que não apareceu, por que não reagiu como todas as outras vezes. Está descobrindo que você não é mais aquela pessoa desesperada que sempre perseguia. O mais poderoso sobre o silêncio é que ele não pode ser contestado. Ninguém pode brigar com o vazio. Ninguém pode discutir com quem não está falando. Ninguém pode vencer uma guerra contra alguém que não está lutando. E isso deixa a pessoa que o machucou sem saber o que fazer. Ela pode tentar provocá-lo para quebrar seu silêncio. Pode tentar fazê-lo reagir de alguma forma. Mas se você se mantiver firme, se continuar calado, ela perceberá que perdeu o controle sobre você. E quando alguém perde o controle sobre uma pessoa que sempre conseguiu controlar, a obsessão começa. O silêncio é a arma mais poderosa de quem possui amor próprio. É a prova de que você não aceitará mais ser tratado como segunda opção, como plano B, como alguém que pode ser descartado e depois recuperado quando conveniente. Quando você abraça o silêncio de verdade, quando para de tentar explicar seu valor para quem não consegue enxergá-lo, você se torna irresistível. Porque todo mundo quer entender o que aconteceu com aquela pessoa que sempre estava disponível, que sempre reagia, que sempre perseguia. E a resposta é simples. Ela descobriu que vale muito mais do que estava aceitando. A toxicidade da presença constante. Sua presença constante é o veneno que elimina qualquer possibilidade de ser valorizado. Quando você está sempre disponível, sempre respondendo imediatamente, sempre cancelando seus planos para estar com alguém, você se torna comum. E o que é comum não desperta desejo, não gera saudade, não cria necessidade. Reflita sobre as coisas que você mais valoriza na vida. São aquelas que estão sempre à sua disposição ou aquelas que são raras, especiais, difíceis de conseguir? A água que você consome diariamente
Ou aquela refeição especial que você só experimenta ocasionalmente? A resposta é óbvia, mas mesmo assim, a maioria das pessoas insiste em ser como a água, sempre ali, sempre disponível, sempre garantida. Quando você desaparece da vida de alguém sem aviso, sem drama, sem explicações longas, você cria um vazio, e a natureza humana odeia o vazio. Nossa mente foi projetada para preencher os espaços vazios, e quando você some, a mente da outra pessoa começa a trabalhar sem parar para entender onde você foi, por que sumiu, o que está fazendo. A ausência não é crueldade, é amor próprio. É você reconhecer que sua presença tem valor e que não vai mais distribuí-la como se fosse gratuita. É você entender que quem não valoriza o que tem só percebe a importância quando perde. Mas a ausência tem que ser real. Não pode ser um teatrinho. Você não pode desaparecer esperando que a pessoa vá atrás de você, checando se ela te procurou, sofrendo por dentro, esperando uma mensagem. A ausência verdadeira acontece quando você realmente tem coisas melhores para fazer, quando você realmente está investindo em si mesmo, quando você realmente está construindo uma vida que não depende dessa pessoa. Quando sua ausência é genuína, ela carrega uma energia diferente. A outra pessoa sente que você não está brincando, que não está fazendo joguinho, que realmente seguiu em frente. Isso é aterrorizante para quem estava acostumado a ter você sempre por perto, sempre disponível, sempre esperando. A ausência mexe com o ego de quem te deixou para escanteio. De repente, aquela pessoa que sempre corria atrás, que sempre estava ali, que sempre dava atenção, simplesmente sumiu. E isso abala porque vai contra tudo que essa pessoa esperava. Ela achava que você ia continuar correndo atrás para sempre. É como quando uma música que você ouvia todos os dias de repente para de tocar. No começo, você nem percebe direito, mas depois de alguns dias você sente que algo está faltando. Você não consegue identificar exatamente o que é, mas sabe que algo mudou. E então você percebe, é o silêncio onde antes havia música. Sua ausência funciona da mesma forma. No começo, a pessoa pode até ficar aliviada. Que bom, não preciso mais aguentar aquelas mensagens, aquela pressão, aquela insistência. Mas depois de alguns dias, quando o silêncio se instala, quando você realmente não aparece mais, o alívio se transforma em curiosidade, e a curiosidade se transforma em preocupação. A ausência também força a pessoa a lidar com a própria consciência. Quando você está sempre por perto, ela pode ignorar como te tratou, pode fingir que não fez nada de errado, pode se distrair com outras coisas. Mas quando você some, ela fica sozinha com os próprios pensamentos, com as próprias ações, com a própria culpa. E é aí que começam as perguntas que não querem calar. Será que eu exagerei? Será que fui injusto? Será que perdi alguém importante? Será que ela encontrou outra pessoa? Será que ela está bem? Será que ela está sofrendo? Será que ela está feliz sem mim? Cada pergunta sem resposta é como uma ferida que não cicatriza. E quanto mais tempo você fica ausente, mais essas perguntas se multiplicam, mais elas incomodam, mais elas ocupam espaço na mente de quem te perdeu. A ausência também revela a verdade sobre o que você representava na vida dessa pessoa. Quando você estava sempre presente, era fácil te dar como garantido, era fácil não dar valor, era fácil te tratar mal porque você sempre voltava. Mas quando você não está mais lá, o vazio que você deixa mostra exatamente o tamanho do espaço que ocupava. É como tirar uma peça importante de um quebra-cabeça. Enquanto a peça está lá, você nem percebe sua importância. Mas quando ela some, o buraco que fica é impossível de ignorar. Todo mundo que olha para o quebra-cabeça vê que algo essencial está faltando. Sua ausência força a pessoa a se lembrar de você de uma forma diferente. Em vez de lembrar das brigas, das discussões, dos momentos ruins, ela começa a lembrar dos momentos bons, das vezes que você estava lá quando ela precisava, do carinho que você demonstrava,
da importância que você tinha em sua vida. A memória é seletiva. E quando alguém some de nossas vidas de forma inesperada, nosso cérebro tende a romantizar o que perdemos. Começamos a lembrar mais das qualidades da pessoa do que dos defeitos, mais dos momentos bons do que dos ruins, mais do que ganhávamos com ela do que perdíamos. Mas para que sua ausência seja realmente fatal, você não pode voltar na primeira vez que a pessoa te procurar. Você não pode estar disponível assim que ela esticar a mão, porque se você voltar muito rápido, muito fácil, sua ausência perde o poder. A pessoa entende que foi só um susto, que você continua ali disponível como sempre. A ausência verdadeira é sustentada no tempo. É você construir uma vida tão interessante, tão plena, tão satisfatória, que mesmo quando a pessoa vem atrás, você não deixa tudo de lado para correr de volta. Você continua vivendo sua vida no seu ritmo, com suas prioridades. E quando a pessoa percebe que sua ausência não é temporária, que não é um jogo, que é real, que você realmente seguiu em frente, aí sim ela entende o que perdeu. Aí sim ela sente o peso do que fez. Aí sim ela percebe que quem foi embora não foi qualquer pessoa. Foi alguém especial que ela nunca deveria ter deixado ir. A arte da frieza calculada. A frieza calculada não é crueldade nem insensibilidade. É você aprender a controlar suas emoções e usar sua mente em vez do seu coração para tomar decisões. É parar de ser uma pessoa que explode, que desaba, que se desespera toda vez que alguém a machuca. É se tornar alguém que mantém a calma, mesmo quando o mundo ao redor está pegando fogo. Quando alguém te trata mal, te ignora, te humilha ou te despreza, seu primeiro instinto é reagir com emoção. Você quer chorar, gritar, implorar, explicar como está se sentindo. Você quer que a pessoa entenda a dor que causou, você quer justiça, você quer que ela se arrependa, mas essa reação emocional é exatamente o que a outra pessoa espera de você. A frieza calculada quebra completamente essa expectativa. Em vez de explodir, você fica calmo. Em vez de chorar, você mantém a compostura. Em vez de implorar por explicações, você simplesmente aceita a situação como ela é e age de acordo. Essa mudança de comportamento é tão inesperada que deixa a outra pessoa completamente perdida. Imagine como é perturbador para alguém que te magoou ver que você não reagiu como esperado. Essa pessoa estava preparada para lidar com suas lágrimas, com seu desespero, com suas súplicas. Ela tinha até os argumentos prontos para se defender ou para te magoar ainda mais. Mas quando você simplesmente olha para ela com frieza e diz tudo bem ou não diz nada, ela fica sem saber o que fazer. A frieza calculada não significa que você não está sentindo nada. Você está sentindo sim. E muito. A diferença é que você não está deixando essas emoções controlarem suas ações. Você está processando a dor internamente. Você está decidindo racionalmente como vai reagir. Você está escolhendo manter sua dignidade acima de tudo. Essa capacidade de manter o controle emocional é um superpoder. Enquanto a maioria das pessoas vive sendo escrava de suas emoções, reagindo impulsivamente a tudo o que acontece, você se torna alguém que não pode ser facilmente manipulado ou controlado. Você se torna imprevisível da melhor forma possível. Quando você reage com frieza a uma situação que deveria te deixar em pedaços, você está mandando uma mensagem muito clara. Eu não sou mais aquela pessoa que você pode machucar facilmente. Eu cresci, eu mudei, eu tenho controle sobre mim mesmo. E essa mensagem é absolutamente perturbadora para quem estava acostumado a ter poder sobre suas emoções. A frieza calculada também protege você de tomar decisões ruins quando está emocionalmente abalado. Quando você mantém a cabeça fria, pode avaliar a situação com clareza, pode pensar nas consequências de suas ações, pode escolher a resposta que mais vai te beneficiar a longo prazo. Você não age por impulso,
age por estratégia. Essa forma de reagir faz com que a outra pessoa comece a se questionar. Ela se pergunta se você realmente não se importa mais, se encontrou outra pessoa, se descobriu algo sobre ela que mudou seus sentimentos. A frieza cria 1000 dúvidas na mente de quem esperava uma reação emocional e não teve. É como quando você joga água fria em alguém que estava esperando água quente. O choque é tão grande que a pessoa fica paralisada, sem saber como reagir. Sua frieza tem o mesmo efeito. Paralisa quem esperava te ver em desespero e encontrou alguém completamente no controle da situação. A frieza calculada também te dá tempo para pensar. Em vez de reagir na hora, você pode processar o que aconteceu, entender as motivações da outra pessoa, avaliar se vale a pena investir energia nessa relação, decidir qual é a melhor forma de seguir em frente. Esse tempo de reflexão é precioso e geralmente leva a decisões muito melhores. Quando você domina a arte da frieza calculada, você percebe que tem muito mais poder do que imaginava. Você não precisa gritar para ser ouvido, não precisa chorar para ser valorizado, não precisa implorar para ser respeitado. Sua calma, sua compostura, sua capacidade de manter o controle mesmo nas piores situações falam mais alto que qualquer drama. Mas a frieza não pode ser falsa. Você não pode estar fervendo por dentro e fingir frieza por fora, porque isso vai aparecer de alguma forma. A frieza verdadeira vem quando você realmente entende que não vale a pena se desesperar por quem não te valoriza, que não vale a pena perder o controle por situações que você não pode mudar. A frieza calculada nasce quando você finalmente entende que suas emoções são suas responsabilidades. Ninguém pode te fazer sentir nada. As pessoas podem agir de certas formas, mas quem decide como reagir a essas ações é você. E quando você assume esse controle total sobre suas reações, você se torna praticamente invencível. É assustador para os outros perceberem que você não pode mais ser facilmente abalado, que você não vai mais explodir quando provocado, não vai mais desabar quando rejeitado, não vai mais se desesperar quando ignorado. Essa estabilidade emocional é tão rara que se torna automaticamente atraente. A frieza calculada também te ensina a não levar as coisas para o lado pessoal. Quando alguém te trata mal, em vez de pensar, o que há de errado comigo, você pensa, o que há de errado com essa pessoa? Você entende que o comportamento dos outros diz mais sobre eles do que sobre você, e isso te liberta de muito sofrimento desnecessário. Quando você aplica frieza calculada de forma consistente, algo interessante acontece. As pessoas começam a ter mais cuidado com como te tratam. Elas percebem que você não é mais alguém que pode ser maltratado sem consequências, que você não vai mais aceitar qualquer coisa só para manter alguém em sua vida. Essa mudança de dinâmica é profunda. De repente, você não é mais visto como alguém desesperado, necessitado, emocional demais. Você é visto como alguém que tem controle, que tem padrões, que tem dignidade. E isso muda completamente como as pessoas se relacionam com você. A frieza calculada não te torna uma pessoa fria ou insensível. Na verdade, te torna alguém mais sábio, mais maduro, mais respeitado. Você continua sentindo profundamente, mas agora você escolhe quando, como e com quem expressar esses sentimentos. E essa escolha consciente te dá um poder imenso sobre sua própria vida. Quando alguém que te magoou percebe que sua frieza não é temporária, que não é um jogo, que é realmente quem você se tornou, isso mexe profundamente com essa pessoa. Ela começa a entender que perdeu não apenas sua atenção, mas também sua oportunidade de te afetar emocionalmente. E essa percepção é devastadora para quem estava acostumado a ter esse poder sobre você. O magnetismo da indiferença. A indiferença magnética é o paradoxo mais poderoso que existe nos relacionamentos. Quanto menos você se importa com o que alguém pensa de você, mais essa pessoa fica obcecada por você. Quanto menos você busca a aprovação,
mais aprovação você recebe. Quanto menos você precisa de alguém, mais essa pessoa sente que precisa de você. Essa indiferença não é fingida, não é um jogo psicológico barato. É uma mudança real na sua forma de ver as pessoas e as situações. É quando você finalmente entende no fundo da alma que sua felicidade não depende de nenhuma pessoa específica, que seu valor não é determinado pela opinião dos outros, que você está completo sozinho. Quando você atinge esse nível de indiferença genuína, algo mágico acontece. Você para de tentar impressionar, para de se esforçar demais, para de modificar seu comportamento para agradar. Você simplesmente é quem você é, sem máscaras, sem fingimentos, sem a necessidade desesperadora de ser aceito ou aprovado. E é exatamente essa autenticidade que se torna irresistível. As pessoas passam a vida inteira tentando decifrar o que os outros querem ouvir, tentando se moldar para serem aceitas, tentando ser a versão de si mesmas que acham que vai agradar mais. Mas quando encontram alguém que não está fazendo esse jogo, que está sendo genuinamente ele mesmo, isso é como um ímã. A indiferença magnética funciona porque mexe com algo primitivo no cérebro humano. Nós sempre queremos o que não podemos ter. Sempre valorizamos mais o que é difícil de conseguir. Quando você demonstra que não precisa desesperadamente da atenção ou aprovação de alguém, automaticamente você se torna mais valioso para essa pessoa. É como uma loja que está sempre cheia e não se importa se você compra ou não. Você fica mais interessado em entrar, mais curioso para saber o que tem de especial ali dentro. Mas se a loja está vazia e o vendedor fica te perseguindo, implorando para você comprar alguma coisa, você perde todo o interesse e quer ir embora o mais rápido possível. Quando você desenvolve indiferença genuína, você para de reagir de forma exagerada às ações dos outros. Se alguém não responde sua mensagem, você não fica desesperado. Se alguém cancela um encontro, você não entra em pânico. Se alguém flerta com outras pessoas na sua frente, você não fica consumido pelos ciúmes. Você simplesmente aceita as coisas como elas são. Essa estabilidade emocional é profundamente atraente porque é muito rara. A maioria das pessoas vive em constante necessidade de validação, sempre preocupada com o que os outros estão pensando, sempre reagindo emocionalmente a cada pequena coisa que acontece. Surge, porém, no momento em que você deixa de fazer tal comportamento, no instante em que preserva sua serenidade interna, sem importar o que esteja ocorrendo em volta, você sobressai de maneira extraordinária. A apatia magnética igualmente te emancipa para realizar decisões fundamentadas naquilo que verdadeiramente deseja, jamais naquilo que imagina que impressionará terceiros. Você seleciona suas vestimentas porque aprecia elas, jamais porque acredita que agradará a alguém. Você opta por seus entretenimentos porque te fascinam, jamais porque representam o que está em voga. Você expressa aquilo que considera, jamais aquilo que supõe que desejam escutar. Tal autenticidade funciona como um guia na obscuridade, em uma realidade repleta de indivíduos tentando representar aquilo que não constituem. Alguém que é verdadeiramente ele próprio resplandece de maneira singular, e as pessoas são espontaneamente seduzidas por essa luminosidade, por essa veracidade, por essa pessoa que não está buscando ser ninguém além de si própria. No momento em que você alcança a apatia magnética, você igualmente cessa de buscar indivíduos que não exibem interesse genuíno em você. Não porque você está sendo presunçoso ou soberbo, mas porque compreende que possui coisas superiores para realizar com seu tempo e vitalidade. Você aprecia a si próprio o bastante para jamais aceitar fragmentos de consideração. Tal postura de não buscar quem não te reconhece possui um resultado psicológico intenso nas pessoas. Elas se habituaram a ser buscadas, a obter consideração mesmo quando não retribuíam,
a possuir pessoas correndo por trás, mesmo quando maltratavam. Porém, no momento em que você deixa de fazer tal coisa, no instante em que você meramente se distancia quando não é reconhecido, isso provoca um impacto profundo. A apatia magnética igualmente se revela na maneira como você reage aos reconhecimentos e às reprovações. Você não fica extasiado quando alguém te reconhece, nem no abismo quando alguém te reprova. Você compreende que tanto os reconhecimentos quanto as reprovações expressam mais sobre quem está falando do que sobre você. Sua autoconfiança não depende da opinião oscilante dos demais. Tal estabilidade interna é como possuir um centro de equilíbrio próprio. Você não é arremessado de um lado para outro pelas opiniões alheias, não é influenciado facilmente por pressões externas, não muda de rumo. Toda ocasião que alguém manifesta opinião distinta, você possui seus próprios princípios, suas próprias crenças, sua própria direção interna. No momento em que as pessoas percebem que não conseguem te desestabilizar facilmente, que você não está desesperadamente procurando a aprovação delas, algo fascinante surge. Elas começam a procurar a sua aprovação. É um mecanismo psicológico cativante. No momento em que você para de valorizar excessivamente a opinião de alguém, essa pessoa automaticamente passa a valorizar mais a sua opinião. A apatia magnética não significa que você não se preocupa com nada, nem com ninguém. Significa que você se preocupa de forma saudável, sem desespero, sem necessidade neurótica, sem dependência emocional. Você aprecia as pessoas que participam da sua vida, mas não precisa delas para ser feliz. Você valoriza bons relacionamentos, mas não está disposto a aceitar qualquer coisa só para não ficar sozinho. Essa independência emocional é profundamente atrativa, porque liberta as pessoas da pressão de serem responsáveis pela sua felicidade. Elas podem relaxar na sua presença, podem ser elas mesmas, podem expressar suas opiniões sem medo de te deixar devastado. E essa liberdade que você dá aos outros, paradoxalmente, os aproxima mais de você. Quando você vive com apatia magnética genuína, você percebe que as melhores pessoas da sua vida são aquelas que te escolhem livremente, não por necessidade ou pressão, mas porque realmente querem estar com você. E essas são as únicas pessoas que realmente valem a pena ter perto. A apatia magnética também te protege de relacionamentos tóxicos e pessoas manipuladoras. Quando você não está desesperadamente buscando aprovação, é muito mais difícil para alguém te manipular, usando sua necessidade de ser aceito. Você consegue enxergar os jogos psicológicos com mais clareza e simplesmente se afasta sem drama. Desenvolver apatia magnética é um processo que leva tempo, mas os resultados são transformadores. Você se torna uma pessoa mais forte, mais atraente, mais respeitada e paradoxalmente mais amada, porque o amor que você recebe é genuíno, baseado em quem você realmente é, não na persona desesperada que você criou para ser aceito. O domínio completo não é sobre controlar outras pessoas ou manipular situações a seu favor. É sobre ter comando total sobre suas próprias reações, sentimentos e escolhas. É ser o proprietário da sua própria mente, o líder do seu próprio coração, o condutor da sua própria existência. E quando você atinge esse grau de autodomínio, você se torna uma força magnética irresistível. A maioria das pessoas vive como folhas ao vento, sendo conduzidas de um lado para outro pelas circunstâncias da vida. Se alguém as trata bem, elas ficam nas nuvens. Se alguém as ignora, elas desabam. Se recebem uma crítica, entram em depressão. Se recebem um elogio, ficam eufóricas. Essas pessoas são escravas das suas próprias emoções e das ações dos outros. Mas quando você desenvolve domínio completo, você quebra essas correntes. Você compreende que ninguém pode te fazer sentir inferior sem o seu consentimento. Ninguém pode te deixar com raiva sem que você permita.
Ninguém pode te fazer sofrer sem que você abra a porta para esse sofrimento. Você se torna o guardião da sua própria paz interior. Esse domínio inicia com a capacidade de fazer uma pausa entre o estímulo e a resposta. Quando alguém te provoca, em vez de reagir imediatamente, você respira fundo e se pergunta como a melhor versão de mim mesmo reagiria a essa situação. Essa pausa simples te dá o poder de escolher sua resposta, em vez de ser vítima dos seus impulsos. Imagine como é perturbador para alguém que está acostumado a te tirar do sério, perceber que você não reage mais da mesma forma. Essa pessoa joga as provocações de sempre, usa as palavras que sempre te machucaram, faz as coisas que sempre te deixavam desesperado, mas você permanece calmo, sereno, no controle. É como se ela tivesse perdido o controle remoto das suas emoções. O domínio completo também se manifesta na sua capacidade de dizer não sem se sentir culpado. Você entende que seu tempo é limitado, sua energia é preciosa e você tem o direito de escolher como usar esses recursos. Não importa quanta pressão façam, não importa quanto tentem te manipular, você mantém suas decisões baseadas no que é melhor para você. Essa firmeza nas suas escolhas é profundamente atraente porque mostra que você é uma pessoa com caráter, com princípios, com dignidade. As pessoas respeitam quem sabe dizer não, quem tem limites claros, quem não se deixa levar pela pressão social. Elas podem não gostar no momento, mas no fundo sabem que você é confiável, porque mantém sua palavra. Quando você tem domínio completo, você também deixa de ser reativo e se torna proativo. Em vez de simplesmente reagir ao que acontece com você, você toma as rédeas da sua vida e cria as situações que quer viver. Você não espera que as coisas melhorem sozinhas, você faz elas melhorarem. Você não espera que alguém te valorize. Você cria valor na sua própria vida. Esse poder de criar sua própria realidade é magneticamente atraente. As pessoas são naturalmente atraídas por quem tem iniciativa, por quem faz as coisas acontecerem, por quem não fica esperando que a vida seja boa com ele. Elas querem estar perto dessa energia criativa, dessa força que transforma pensamentos em realidade. O domínio completo também inclui a capacidade de controlar seus pensamentos. Você entende que sua mente é como um jardim. Se você não cuidar do que planta nela, as ervas daninhas vão tomar conta. Então, você conscientemente escolhe em que pensar, conscientemente direciona sua atenção para coisas construtivas, conscientemente se recusa a ruminar sobre problemas que não pode resolver. Essa disciplina mental é como um superpoder. Enquanto a maioria das pessoas vive atormentada por pensamentos negativos, preocupações infundadas, cenários catastróficos que criam na própria mente, você mantém sua mente focada no que realmente importa. Você não desperdiça a energia mental com drama desnecessário. Quando você domina seus pensamentos, você automaticamente domina suas emoções, porque as emoções são resultado dos pensamentos. Se você controla o que pensa, você controla como se sente. E quando você controla como se sente, você controla como age. É uma cadeia de poder que começa na sua mente e se espalha para todas as áreas da sua vida. O domínio completo também se reflete na forma como você lida com os conflitos. Em vez de entrar no jogo de empurra-empurra emocional, você mantém a calma e busca soluções. Você não perde energia brigando ou tentando provar que está certo. Você simplesmente apresenta sua posição com clareza e deixa que os outros decidam o que fazer com essa informação. Essa maturidade emocional é impressionante para quem está acostumado com pessoas que explodem por qualquer coisa. Ver alguém que consegue manter a compostura, mesmo nas situações mais tensas, é como ver um mestre em ação. As pessoas se perguntam, como ele consegue ficar tão calmo? Como ele não se altera com nada? O domínio completo não significa que você não sente emoções.
Você sente sim, e profundamente. A diferença é que você processa essas emoções internamente antes de decidir como expressá-las externamente. Você sente a raiva, mas não deixa ela te controlar. Você sente a tristeza, mas não deixa ela te paralisar. Você sente o medo, mas não deixa ele te impedir de agir. Essa capacidade de sentir sem ser dominado pelas emoções te dá uma clareza mental incrível. Você consegue tomar decisões melhores porque não está nublado por sentimentos intensos. Você consegue ver as situações com mais objetividade porque não está sendo arrastado pela corrente emocional. Quando as pessoas percebem que você tem esse nível de controle sobre si mesmo, elas automaticamente começam a te respeitar mais. Elas sabem que não podem te manipular facilmente, que não podem jogar com suas emoções, que não podem te fazer dançar conforme a música delas. E esse respeito é a base de todas as relações saudáveis. O domínio completo também te protege de tomar decisões ruins quando está emocionalmente abalado. Você não manda mensagens que vai se arrepender depois, não faz promessas que não pode cumprir, não toma atitudes impulsivas que vão te prejudicar a longo prazo. Você sempre age com base na razão, não na emoção do momento. Essa consistência nas suas ações cria confiança. As pessoas sabem que podem contar com você, que você não vai mudar de ideia de uma hora para outra, que suas decisões são bem pensadas e não fruto de impulsos momentâneos. E essa confiabilidade é extremamente valiosa num mundo cheio de pessoas instáveis. Desenvolver domínio completo é um trabalho diário. Cada situação desafiadora é uma oportunidade de praticar. Cada provocação é um teste da sua disciplina interna. Cada momento difícil é uma chance de provar para si mesmo que você é mais forte que suas circunstâncias. Quando você finalmente atinge esse nível de autocontrole, você percebe que tem um poder imenso sobre sua própria vida. Você não é mais vítima das circunstâncias, não é mais escravo das suas emoções, não é mais refém das ações dos outros. Você é livre de verdade, e essa liberdade interior é a coisa mais atraente que existe. O afastamento poderoso não é sobre geografia, não é sobre quilômetros ou fronteiras físicas. É sobre criar um espaço emocional e mental entre você e as pessoas que não te valorizam. É sobre se afastar energeticamente de quem te drena, te diminui ou te trata como segunda opção. É a arte de estar presente fisicamente, mas ausente emocionalmente quando necessário. Quando você aprende a criar afastamento poderoso, você deixa de estar emocionalmente disponível para qualquer pessoa, a qualquer momento. Você entende que sua energia emocional é um recurso limitado e precioso, e você passa a distribuí-la de forma seletiva apenas para quem realmente merece e valoriza. A maioria das pessoas comete o erro de se entregar completamente a quem não retribui na mesma intensidade. Elas abrem o coração, dividem seus segredos, oferecem seu tempo e atenção sem limites, esperando que a outra pessoa faça o mesmo. Mas quando isso não acontece, elas se sentem usadas, desvalorizadas, rejeitadas. O afastamento poderoso te protege desse ciclo destrutivo. Você aprende a observar como as pessoas te tratam antes de decidir o quanto de si mesmo vai oferecer. Você não se entrega de corpo e alma para quem não demonstra o mesmo nível de interesse e investimento. Você cria camadas de intimidade que só são atravessadas por quem prova ser digno. Imagine como é desconcertante para alguém perceber que você não está mais emocionalmente disponível da mesma forma. Essa pessoa estava acostumada a ter acesso total aos seus sentimentos, suas reações, sua energia. De repente, ela percebe que você criou uma barreira invisível, que há uma parte de você que ela não consegue mais alcançar. Essa mudança é profundamente perturbadora, porque vai contra tudo que a pessoa esperava. Ela achava que você sempre estaria ali, sempre disponível, sempre entregue, sempre acessível.
Mas agora há um afastamento, há um mistério, há uma parte de você que ela precisa conquistar novamente. O afastamento poderoso se manifesta de formas sutis, mas impactantes. Você não responde mensagens na mesma velocidade de antes. Você não compartilha todos os detalhes da sua vida. Você não está sempre disponível quando a pessoa quer conversar. Você mantém certas coisas privadas, certas experiências só suas. Essa reserva controlada cria uma dinâmica completamente nova. A outra pessoa que antes te dava como garantido, agora precisa fazer esforço para conquistar sua atenção. Ela percebe que seu acesso a você não é mais automático, que precisa merecer os momentos de proximidade e intimidade. O afastamento poderoso não é frieza nem indiferença calculada, é proteção inteligente. É você reconhecer que nem todo mundo merece conhecer todos os seus pensamentos, sentimentos e experiências. É entender que a intimidade é um privilégio que deve ser conquistado, não um direito que é dado automaticamente. Quando você cria esse afastamento, você também se protege de ser machucado com a mesma facilidade de antes. Se você não está completamente entregue, se mantém uma parte de si mesmo protegida, as ações negativas dos outros não te atingem com a mesma intensidade. Você tem um escudo emocional que te permite observar as situações com mais clareza. Essa proteção te dá poder. Poder de escolher quando se aproximar e quando se afastar. Poder de decidir o que compartilhar e o que manter privado. Poder de controlar o nível de intimidade baseado no comportamento da outra pessoa. Você não é mais um livro aberto para qualquer um que queira ler. O afastamento poderoso também te permite ver as pessoas com mais objetividade. Quando você não está completamente envolvido emocionalmente, consegue observar comportamentos que antes passavam despercebidos. Consegue identificar padrões tóxicos que antes ignorava. Consegue tomar decisões mais sábias sobre quem merece seu tempo e energia. Essa clareza mental é libertadora. Você para de fazer desculpas para comportamentos inaceitáveis. Você para de minimizar situações que te machucam. Você para de aceitar migalhas de atenção e carinho. Você começa a ter padrões mais altos e a exigir que sejam respeitados. Quando as pessoas percebem que você criou esse afastamento, que não estão mais lidando com alguém completamente vulnerável e acessível, elas são forçadas a repensar como te tratam. Elas percebem que perderam um privilégio, que não têm mais acesso irrestrito a você, que precisam se esforçar para reconquistar sua confiança e proximidade. O afastamento poderoso também cria saudade. Quando você não está mais constantemente presente na vida de alguém, quando não está mais sempre disponível, sua presença se torna mais valiosa. As pessoas começam a sentir sua falta, a valorizar os momentos que passam com você, a desejar mais proximidade. Essa saudade é um sentimento poderoso que trabalha a seu favor. Ela faz com que a pessoa repense suas atitudes, reconsidere suas prioridades, questione se não cometeu um erro ao te dar como garantido. E quanto mais ela sente sua falta, mais ela se esforça para reconquistar sua presença plena em sua vida. O afastamento poderoso não é um jogo que você joga por um tempo e depois abandona. É uma nova forma de se relacionar baseada no respeito mútuo e na reciprocidade. Você se aproxima de quem te valoriza e se afasta de quem te desvaloriza. É simples, mas revolucionário. Manter esse afastamento requer disciplina emocional. Há momentos em que você vai querer se entregar completamente, especialmente com pessoas que despertam sentimentos intensos em você. Mas você precisa resistir ao impulso de se abrir totalmente até ter certeza de que a pessoa merece esse nível de intimidade. O afastamento poderoso também te ensina sobre seu próprio valor. Quando você percebe que sua presença plena é algo especial, algo que deve ser conquistado e não dado de graça, você automaticamente eleva sua autoestima. Você entende que é um prêmio, não uma consolação.
Essa mudança de mentalidade transforma completamente seus relacionamentos. Você atrai pessoas que estão dispostas a fazer esforço por você, que valorizam sua companhia, que respeitam seus limites, e você se afasta naturalmente daquelas que só querem se aproveitar da sua disponibilidade emocional. Quando você domina a arte do afastamento poderoso, você se torna magnético. As pessoas querem descobrir o que há por trás dessa reserva controlada, querem conquistar sua confiança total, querem ser especiais o suficiente para atravessar suas barreiras protetivas. E é exatamente essa dinâmica que faz com que voltem correndo atrás de você. O desligamento mortal é a arma mais devastadora que existe no arsenal de quem entendeu seu próprio valor. Não é frieza, não é indiferença forçada, não é um jogo psicológico. É a capacidade genuína de amar alguém profundamente sem precisar dessa pessoa para ser feliz. É poder dizer, eu te amo, mas não preciso de você. E realmente sentir isso no fundo da alma. Quando você desenvolve desligamento mortal verdadeiro, você quebra as correntes da dependência emocional que prendem a maioria das pessoas em relacionamentos tóxicos e situações degradantes. Você para de aceitar qualquer coisa só para não ficar sozinho. Você para de se humilhar por migalhas de atenção. Você para de viver com medo de perder alguém que nem te valoriza direito. A diferença entre uma pessoa apegada e uma pessoa com desligamento mortal é gritante. A pessoa apegada vive em constante medo. Medo de ser abandonada, medo de não ser amada, medo de ficar sozinha, medo de não ser suficiente. Esse medo controla todas as suas decisões, faz ela aceitar situações terríveis, faz ela se diminuir para manter alguém por perto. Mas quando você tem desligamento mortal, esse medo simplesmente não existe. Você entende numa compreensão que vai além da razão e toca a alma, que você é completo sozinho, que sua felicidade não depende de nenhuma pessoa específica, que você pode amar profundamente sem se perder no processo, que você pode valorizar alguém sem se desvalorizar. Essa libertação do medo é absolutamente transformadora. De repente, você não aceita mais ser tratado como segunda opção. Não aceita mais relacionamentos pela metade. Não aceita mais promessas vazias ou comportamentos inconsistentes. Você tem padrões altos e a coragem de mantê-los, mesmo que isso signifique ficar sozinho por um tempo. E é exatamente essa coragem de ficar sozinho que te torna irresistível, porque a maioria das pessoas tem tanto medo da solidão que se agarra a qualquer coisa, a qualquer pessoa, mesmo quando sabem que não estão sendo valorizadas. Mas você não. Você prefere estar sozinho e em paz do que mal acompanhado e infeliz. Quando alguém percebe que você tem esse nível de desligamento, que você realmente não precisa dela para sobreviver emocionalmente, algo poderoso acontece na mente dessa pessoa. Ela começa a te ver de forma completamente diferente. Você deixa de ser visto como alguém necessitado e passa a ser visto como alguém desejável. O desligamento mortal cria uma dinâmica psicológica fascinante. Quando a pessoa percebe que você pode viver bem sem ela, que sua felicidade não depende dela, que você tem uma vida plena independente dela, ela automaticamente te valoriza mais. É um mecanismo primitivo do cérebro humano. Nós sempre queremos o que é difícil de conseguir. Imagine como é perturbador para alguém que estava acostumado a ter você sempre disponível, sempre correndo atrás, sempre desesperado pela atenção dela. De repente perceber que você não liga mais se ela fica ou se vai, que você aceita a decisão dela com tranquilidade e segue sua vida normalmente. Isso quebra completamente a dinâmica de poder que ela estava acostumada. O desligamento mortal não significa que você não sente amor ou que não se importa com as pessoas. Pelo contrário, você ama de forma mais pura, mais genuína, porque seu amor não vem da necessidade, vem da abundância. Você não ama porque precisa ser amado de volta.
Você ama porque tem amor para dar. Essa forma de amar é revolucionária. A pessoa que recebe esse amor sente a diferença imediatamente. Ela percebe que você não está tentando controlá-la, não está desesperado pela reciprocidade, não está fazendo chantagem emocional. Você está amando livremente, sem correntes, sem amarras, sem expectativas sufocantes. E, paradoxalmente, é exatamente esse amor livre que mais prende as pessoas. Quando alguém sente que pode ser ela mesma com você, que não precisa fingir ou performar para manter seu amor, que você não vai surtir. Se ela precisar de um tempo ou de espaço, ela se sente verdadeiramente amada pela primeira vez na vida. O desligamento mortal também te protege de pessoas manipuladoras e tóxicas. Quando você não tem medo de perder ninguém, quando não está desesperadamente agarrado a relacionamentos, você consegue identificar comportamentos nocivos com muito mais clareza. Você não faz vista grossa para red flags porque não está cego pela necessidade. Essa proteção é crucial porque pessoas tóxicas se alimentam do apego doentio dos outros. Elas procuram pessoas necessitadas, carentes, com medo de ficar sozinhas, porque sabem que podem manipular essas pessoas facilmente. Mas quando você tem desligamento mortal, você se torna imune a essas manipulações. Quando uma pessoa tóxica tenta usar as táticas habituais com você, chantagem emocional, ameaças de abandono, jogos psicológicos, e percebe que você não reage da forma esperada, que você simplesmente aceita e se afasta, ela fica completamente perdida. Suas armas não funcionam mais. Seu poder sobre você simplesmente desaparece. O desligamento mortal também te ensina a celebrar a liberdade dos outros. Quando você realmente ama alguém, sem apego doentio, você quer que essa pessoa seja feliz, mesmo que não seja com você. Você entende que amor verdadeiro não é possessão, é libertação. Você não quer prender ninguém ao seu lado. Você quer que escolham ficar porque realmente querem. Essa generosidade emocional é profundamente atraente. As pessoas se sentem livres e seguras com você porque sabem que você não vai tentar controlá-las ou limitá-las. Elas sabem que podem ser autênticas, podem ter seus próprios sonhos e projetos, podem manter suas amizades e interesses sem você ficar com ciúmes ou possessivo. E é exatamente essa liberdade que elas sentem ao seu lado, que as faz querer ficar. Porque é muito raro encontrar alguém que ama sem sufocar, que se importa sem controlar, que deseja sem possuir. Quando alguém encontra isso em você, ela não quer deixar escapar. O desligamento mortal não acontece da noite para o dia. É um processo de crescimento pessoal que envolve trabalhar suas próprias inseguranças, medos e carências. Envolve aprender a se amar primeiro, a se bastar, a criar uma vida tão rica e interessante que nenhuma pessoa pode ser responsável por toda a sua felicidade. Mas quando você consegue desenvolver esse desligamento genuíno, quando você realmente entende que está completo sozinho e que qualquer relacionamento é um bônus, não uma necessidade, você se torna uma força magnética irresistível, porque todo mundo quer estar perto de alguém que escolhe estar com eles, não de alguém que precisa estar com eles. O desligamento mortal te dá o poder de escolha real. Você pode escolher ficar em um relacionamento porque te faz bem, não porque tem medo de ficar sozinho. Você pode escolher se afastar de situações tóxicas porque sabe que merece coisa melhor. Você pode escolher amar livremente porque não está preso pelo medo de não ser correspondido. E quando as pessoas percebem que você tem esse poder de escolha, que você não está preso a elas por necessidade ou desespero, mas que está com elas por vontade própria, isso muda tudo. Elas param de te dar como garantido. Elas começam a valorizar sua presença. Elas fazem esforço para merecer seu amor e sua atenção. O desligamento mortal é, no final das contas, a expressão máxima do amor próprio.
É você entender que merece ser amado de forma plena e verdadeira, não de forma condicional ou interesseira. É você se recusar a aceitar menos do que merece, mesmo que isso signifique ficar sozinho por um tempo. E quando você vive com esse nível de desligamento, quando você realmente incorpora essa filosofia de vida, você descobre algo incrível. As pessoas começam a correr atrás de você, não porque você está jogando ou manipulando, mas porque você se tornou genuinamente irresistível, porque você se tornou alguém que escolhe amar, não alguém que precisa ser amado. E essa diferença muda tudo. Agora você sabe a verdade que poucos descobrem. O maior poder não está em perseguir, está em ser perseguido. Não está em implorar, está em ser desejado. Não está em se diminuir, está em se valorizar tanto que os outros não conseguem te ignorar. Quando você para de correr atrás e começa a correr atrás dos seus próprios sonhos, quando você troca o desespero pela dignidade, quando você escolhe o silêncio ao invés do drama, você se torna uma força magnética irresistível. E aí eles voltam, sempre voltam, porque perderam alguém que sabia o próprio valor. E isso é algo que ninguém consegue esquecer. Você não precisa de ninguém para ser completo. Você já é o prêmio. Se cuide e até mais.